incrível e algo que precisa, na verdade, ser levado em consideração de maneira muito proeminente. Antes de tudo, eu gostaria de orar com vocês. Vamos fazer uma pequena oração para que possamos, então, iniciar a apresentação aqui dos slides, aquilo que eu tenho para mostrar para vocês, tá bom? Feche seus olhos, portanto, onde você estiver, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Santo Pai querido, porque o Senhor está conosco em cada momento e o Senhor nos deu o grande privilégio de sermos capelães. Ser um capelão, Senhor, em um momento em que estamos vivendo, na altura do campeonato, na história deste mundo, é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. E por ser um grande privilégio, nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Nós então te pedimos que tu possas abrir nossa mente nesse momento, nos conceder iluminação e assim possamos entender e absorver o máximo possível de informações que aqui serão passadas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Galera, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês possam então ir acompanhando, ok? E acompanhando aqui o que nós vamos passar para vocês. Perfeito. A arte de alçar decisões foi aquilo que nos foi incumbido para poder passar para vocês. E na capelania, isso é algo rotineiro, assim, algo altamente rotineiro. Quando você fala em alcançar os corações dos meninos, isso faz parte integrante da capelania e isso também precisa ser estendido para todos os outros cargos ou funções do clube. Alcançar decisões é aquilo que nós precisamos fazer na melhor qualidade possível como líderes e também como membros do clube dos oradores. O Henrique me apresentou, mas eu gostaria somente de vos apresentar também aqui. Pronto. Algumas redes sociais que eu estou participando, tá bom? Algumas redes sociais que eu estou participando. E se vocês quiserem me seguir, vocês podem tirar o print aí da tela e depois vocês podem ir em alguma rede social para poder conversar comigo, a gente bater um papo legal aí. Tem aí o WhatsApp também para você falar comigo. A gente está à disposição para poder servir, certo? Esta palestra ela vai ser dividida em 3 pontos, em 3 partes fundamentais. A primeira parte, nós iremos falar sobre o objetivo do clube. Essas partes vão ser aqui delineadas a partir de perguntas. Nós iremos fazer perguntas, as quais vocês já podem ver na tela. Essas perguntas serão respondidas a partir daquilo que nós formos falar. Primeira parte, qual o principal objetivo do Clube dos Bradores? A segunda parte, quais são as características de um capelão? Terceira parte, como os bradores são alcançados. Portanto, vamos iniciar com a primeira pergunta. Qual é o principal objetivo do Clube de Desbravadores? Eu não coloquei aqui o acabei me esquecendo, mas qual é o principal objetivo do Clube dos Bradores? Alguns podem falar assim, não, o principal objetivo dos bradores é envolver os meninos na igreja. Alguns podem falar assim. Alguns podem falar assim, não, o principal objetivo dos bradores é levá-los para acampar, ensiná-los sobre coisas e também sobre circunstâncias pelas quais eles vão passar em seu dia a dia. Vários são os argumentos, ou várias são as hipóteses que são criadas para definir qual é o principal objetivo do Clube dos Bradores. Os objetivos do clube, eles estão relatados, delineados lá em nosso manual administrativo. Só que todos eles resumem-se em apenas um só objetivo, ou uma só palavra. Esta palavra é esta: salvação. Salvação. O clube, ele não é nada se ele não focar nisso, salvação. Portanto, você que é um capelão escolhido por Cristo, escolhido a dedo por Cristo, você precisa ter em sua mente concentrado esse foco: salvação. A salvação é tudo aquilo que delineia o clube dos bradores. Se nós acampamos, é porque nós queremos salvar os meninos. Se nós fazemos especialidades, é porque nós queremos salvar os meninos. Todas essas coisas são métodos que nós criamos com um objetivo único apenas de salvação. Então, veja só, nós não podemos aqui trocar os meios pelos fins. Meio é uma coisa, fim é outra coisa diferente. O fim do Clube dos Bradores, o objetivo do Clube dos Bradores é salvação.
a salvação da criança, do juvenil, do adolescente. Infelizmente, em alguns clubes vibradores, existe uma certa troca dos meios pelos fins. Muitos clubes acabam que priorizando as atividades físicas, Olá, priorizando as pessoal. atividades sociais, Tudo priorizando bom? as Eu acho que o atividades vídeo ainda que não tá têm rolando, salvação. né? E isso pode acarretar em um declínio espiritual do clube vibradores. E para aqueles que por acaso não sabem, vocês capelães são os pastores do clube. Ok? Onde você estiver, você é o pastor do clube. E por ser o pastor do clube, você tem uma grande responsabilidade e privilégio, que é exatamente pastorear as suas ovelhas. E nesse pastoreio que você desenvolve com os meninos, você tem o privilégio também de conduzi-los à salvação. Isso é muito significativo. É por esse motivo que eu lhe dou Olá, uma dica. pessoal. Quando você puder, Boa dê uma olhada no tarde. manual do Cruz Vibradores, no nosso manual administrativo. Gente, estamos E aqui na você vai sala. lá na Essa parte que sala é fala para sobre conselheiros, não é? objetivos. Então aí, Você, então, reveja os objetivos para que conselheiros e curso de você 10 possa ter horas. Nil, você tá por a aí já? possibilidade de poder compreender um pouco Tá mais. aqui. Henrique, eu acho que tem algum som Gente, aí aberto. nós teremos Tá ouvindo? aqui aulas Eu sobre o vou Estatuto fechar da Criança e do os Adolescente, microfones que estão ECA. abertos. Está aí comemorando Se seus puder 30 mandar uma mensagem anos, para né, ele, fica à de vontade, viu, pessoal? existência. Perfeito. Gostaria de Agora, isso aqui nós já agradecer aí a entendemos, presença da nossa beleza? amiga O Nil, principal objetivo do clube diretora, é salvação. diretora associada Nós aqui do Clube precisamos Embaixadores de concentrar isso Cristo, nessa mente, nosso foco central. líder Okay? do meu Talvez eu possa distrito, ser aqui né? um pouco Então, é prolixo, qualidade. porque eu aprendi que quanto mais alguém é prolixo, mais E aí, se fixa na lembrando, mente da certo, pessoa que está ouvindo a de mensagem. manter os Então, microfones eu sempre já, inclusive, já até ligados tenho para alguns não professores que atrapalhar falam a isso. Você aula. precisa ser prolixo Lembramos no que que você vai quando for falar, feito aí a para que a projeção, mensagem possa ser concentrada na mente. Mas se você quiser pegar o vocês tenham caderninho, o cuidado bloco de para não notas, rabiscar anotar a o que eu estou falando, tela. será também muito bem-vindo, tá certo? Lembrem aí de seguir a Agora, quais gente, são as tá? Kadosh principais TV DBV. características E de se um sintam capelão? todos muito Veja só, bem-vindos e que as principais essa aula. Nil, características de um muito capelão. obrigado por Um aceitar esse capelão, convite. ele pode muito bem estar no cargo, mas talvez ele não seja um capelão propriamente dito. Como assim, pastor? Veja só, uma pessoa pode ser escolhida para ser diretor de cruzeiradores. Só que essa pessoa talvez não tenha nenhum estilo, não tenha nenhum perfil para ser diretor de clube. Se a pessoa não sabe tratar dos meninos, se a pessoa não sabe fazer nem sequer um nó, se a pessoa não sabe fazer nada, digamos assim. Não tem um perfil. Algumas pessoas, elas iniciam no Clube dos Vibradores realmente sem essas diretrizes básicas, né? Essas coisas básicas que nós sabemos. Só que elas vão com um coração muito aberto para poder aprender. Tem gente, infelizmente, que é cabeça fechada, não aprende nada. E isso também acontece na capelania. Nós temos capelães que são capelães de cargo, mas não são capelães de coração. Você precisa ser não um capelão de cargo, mas um capelão de coração. E para ser um capelão de coração, nós precisamos saber quais são essas características. A primeira característica de um capelão de coração é apreciar estar gostaria de agradecer quem lembrou, certo, sobre se a pessoa ela aprecia, ela se sente satisfeita Nil, eu vou estar entre os meninos. agora, ela aprecia estar entre as crianças, ela fica feliz, sabe, estar entre os meninos. Quando eles vêm, eles se sentem felizes então, em estar ali com eles, em sorrir com eles, chorar também com eles. Algumas vezes, um de nós só queremos sorrir com os meninos, né? Só que nós temos que sorrir com eles quando eles estão sorrindo e chorar quando eles estão chorando. Então, um capelão de verdade, anote aí, ele aprecia estar entre os desbravadores. Ele tem vontade, ele tem uma vontade enorme, ele explode com isso. Ele conta os dias para chegar o domingo, porque ele quer permanecer na reunião com os meninos. Isso faz toda a diferença. Segunda coisa, ele sabe falar a linguagem deles. Eu cometi um erro quando eu iniciei a minha trajetória como lideradores. Eu me formei como líder, me investi em líder em 2008, janeiro de 2008. Só que, na época, a minha forma de falar com as crianças era uma forma muito rebuscada. E eu cometi um erro grave, porque quando eu falava, as crianças simplesmente não entendiam. Entenderam? Então, veja só. Nós necessitamos falar na linguagem delas. Talvez alguns aqui
achem um pouco esquisito o que eu vou falar agora, mas até mesmo falar na gíria delas. E aí, macho? Beleza, como vão as coisas? Tipo assim, entendeu? Falar na linguagem delas. Nós precisamos nos adequar a linguagem que nós usamos para com a igreja, adequar essa linguagem para com os meninos. Por quê? Linguagem de igreja é uma coisa, linguagem de meninos é outra coisa diferente. Entenderam? Então, existe toda uma coisa psicológica ao nós utilizarmos a linguagem deles. Eles vão sentir que nós não somos adultos apenas, mas nós somos também amigos deles. Isso faz toda a diferença. A terceira coisa, eu até sublinhei aqui, porque é a coisa mais importante. Eu coloquei ela no meio, só que são um total de 5 coisas. Delas eu coloquei a terceira aqui no meio, porque é a mais importante. Se preocupar com eles. Um verdadeiro capelão, ele se preocupa com as necessidades, espirituais da criança, do desbravador. Mas ele também se preocupa também com outras necessidades que ele possui. Eu me lembro que quando eu estava no clube como capelão, a primeira coisa que eu perguntava para os meninos quando eles chegavam na reunião era: você já merendou? Você já comeu? Você já fez o café da manhã? Entenderam? Se preocupar não apenas com as necessidades espirituais. Isso aí, na verdade, muitos se preocupam. Talvez nem todos, mas muitos se preocupam. Porém, o capelão deve ser um dos primeiros a se preocupar com as necessidades espirituais. Claro, isso é lógico, isso é a base. Mas também se preocupar com outras necessidades que ele possui. Necessidades também de relacionamento, necessidade de companheirismo, necessidade de auxílio. O desbravador precisa ver em você, capelão, um sinônimo de confiança. Será que os meninos te procuram quando eles estão passando por algum problema? Ou eles zombam de você? Será que eles te procuram quando eles estão, por exemplo, em dúvidas com respeito se vai pedir uma menina ou não em casamento? Ou vai pedir uma menina ou não em namoro? Casamento já é demais, né? Depois. Mas vai pedir uma menina sim ou não em namoro? Sabe, aquela questão toda. Problemas também com respeito de sexo. Eles estão em um momento onde estão descobrindo novas coisas em seu corpo, em sua vida. O capelão precisa, portanto, ser um conselheiro. Precisa ser o conselheiro-chefe, digamos assim, do clube. A preocupação que ele precisa estender para com as crianças. Já vimos, então, apreciar estar com elas, saber falar a linguagem delas para poder alcançá-las, isso é muito importante, e se preocupar com suas necessidades. Além disso, amar evangelizar. Ah, irmão, isso aqui é algo que pulsa em meu coração também. Veja só, galera. Se você é um capelão, mas se você não gosta de evangelismo, talvez a capelania não seja o seu lugar. O capelão, com o pastor e com pastora, o capelão e a capelã, o pastor e a pastora, é um privilégio, eu posso também falar obrigação, mas a melhor palavra realmente é privilégio, é um privilégio evangelizar. Por isso que ao capelão cabe a responsabilidade de organizar o calendário evangelístico do clube. No momento ali que está sendo feito o planejamento anual, o capelão precisa ter voz para poder falar: olha, nós precisamos evangelizar esses meninos. Precisamos alcançar o bairro inteiro, precisamos alcançar também os bairros adjacentes se for necessário. Nós precisamos alcançar. O capelão, ele tem visão missionária. Ele sabe se ele alcançar os pais, também pode alcançar os meninos. Ele sabe como alcançar os meninos. Todos esses contextos, o que eu falei para vocês agora, com a questão de apreciar, de se sentir preocupado, de falar a linguagem deles, tudo isso faz parte do evangelismo. Se eu me preocupo com eles, se eu sei falar a linguagem deles, e se eu também aprecio estar no meio deles, logo eu vou ter facilidade de evangelizá-los. Vocês saberão daqui a pouquinho por que isso é tão importante. A quinta coisa é o seguinte: buscar ser espiritual. Quando eu falo buscar ser espiritual, eu não estou dizendo que você precisa ser o santarrão do clube. Como assim, pastor? Tipo assim, a pessoa coloca um auréola na cabeça e chega lá com as mãos juntas, parecendo um santo. Tudo diz que é errado, tudo diz que é pecado. Não estou falando isso, não. Isso aí é perfeccionismo, é diferente. Ser espiritual é quando você tem palavras boas para poder falar no momento certo. Ser espiritual é quando você busca a espiritualidade
através da palavra de Deus, busca a espiritualidade através também do relacionamento com o Senhor, oração e tudo mais, e leva os meninos a fazer a mesma coisa. Quem é espiritual tem o privilégio de ajudar outros a também buscar essa espiritualidade. Olha só, pense comigo agora, no seu clube, os meninos, eles desejam ser como você? Isso é interessante nós pensarmos. Os meninos do seu clube, eles desejam ser como você? Mas, pastor, como assim? Ser como, em que sentido? Ser espiritual como você? Eles desejam ler a Bíblia com você? Eles desejam orar com você? Ou não? Se não, está acontecendo uma coisa errada. Mas essas 5 partes aqui, são as principais características. Existem outras, claro. Mas aqui são as principais características de um capelão. Você se adequa a isso? Reveja pense nessa questão, tá bom? Reveja essa linha de pensamento. Muito bem. Terceira parte que eu gostaria, então, de vos falar, agora, é mais precisamente a respeito do tema que nos foi proposto. Está aqui embaixo, né? Ó, a arte de alcançar decisões. Como alcançar os corações dos meninos, das meninas. Como alcançar o coração dos desbravadores. O que eu falei para vocês até agora, com respeito qual o principal objetivo do clube, características do capelão, tudo isso é um bojo que faz parte disso aqui. Os desbravadores são alcançados, em primeiro lugar, a priori, se tão somente as outras partes que já falei para vocês, elas estiverem sendo cumpridas uma a uma. Ou seja, nós não podemos alcançar os meninos e as meninas se a gente não tiver as características básicas de um capelão. Especialmente a característica que se fala no quesito 3, se preocupar com eles. Se preocupar com as suas necessidades mais variadas possíveis. Agora vamos deter isso aqui. Como os desbravadores são alcançados? Em primeiro lugar, ofereça-os o máximo de sua criatividade. Um dia um líder me falou algo muito interessante que até hoje eu não me esqueço. Isso ficou marcado em minha liderança. Ele falou assim: o líder de desbravadores, não importa se ele tem lenço colorido ou não, esse líder, ele necessita ser criativo. Um outro líder até me falou o seguinte: eu digo mais, esse líder ou esse membro da diretoria, da direção, ele é obrigado a ser criativo. Porque nós trabalhamos com um departamento, meus irmãos, que exige alta criatividade. Porque, vocês sabem, os meninos, eles ficam chateados com repetições. Eles ficam chateados com a mesmice. Então, eles querem coisas diferentes. E para fazermos coisas diferentes, precisamos ser criativos. A aula de criatividade é outra. Eu estou apenas linkando vocês a esse quesito muito importante. Depois vocês podem assistir a aula de criatividade, podem pegar lá os métodos para ser criativos, ou as técnicas para ser criativos. Mas ser criativo, segundo as palavras desse meu líder, é obrigatório. Segunda coisa, anote aí, por gentileza, anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas, tire o print da página, ou depois, se você quiser assistir a aula gravada no YouTube, fique à vontade. Mas concentre isso aqui, ó. Conte-lhe histórias. Vocês já perceberam também que nós ficamos fascinados com histórias? Como nós somos assim fascinados pela Netflix, como nós somos fascinados por outros meios de comunicação streaming, que faz com que nós ficamos assim grudados na tela. Por quê? Porque tudo isso conta histórias. Quando, por exemplo, assistimos um filme que nós gostamos porque ali é uma história que está se passando e nós viajamos naquela história. Quando você lê um livro que você gosta, por exemplo, eu amo Sherlock Holmes. E quando você lê o livro de Sherlock Holmes, você fica viajando naquela história. Nossa, que massa! Entenderam? E essas histórias, elas fazem diferença na vida da criança, porque ela viaja. Um dia eu me lembro que nós fizemos um campuri. Não foi um campuri, perdão, foi um acampamento. Eu estava fazendo faculdade de teologia lá na FADBA e eu participava desse clube aqui, que é o Clube Ômega, aqui dessa farda. Eu era, na época, diretor social do clube. E nós levamos os meninos para acampar no mato. Era perto da faculdade, mas era no mato.
E a faculdade é rodeada de mato, então é fácil. E nós lá fizemos algo bem interessante. Nós prendemos uma linha de ferro, uma linha de aço, na verdade, até a árvore. Até uma árvore lá perto. E nós começamos a contar a história de Elias e de como ali no Monte Horebe a sua oração fez com que desse fogo do céu. E enquanto eu estava contando ali aquela história, uma pessoa estava lá na árvore, ela despachou uma bola de fogo. Não me digam como ele fez essa bola, porque é segredo, mas depois a gente pode conversar aí no privado. Ele fez essa bola aí, e essa bola desceu até chegar ao fogo do conselho. E o fogo do conselho pegou fogo. Pegou fogo. Galera, foi massa demais. Os meninos ficaram assim, uau, que show, velho! Ficaram assim, impressionados com aquilo. E eles falam assim, se alguém aqui não está acostumado a perceber como eles falam desse jeito, é a linguagem deles. E eles acharam assim algo tremendo. Ou seja, nós unimos criatividade à arte de contar histórias. Se você não fez ainda especialidade de arte de contar histórias, faça, é importantíssimo. Porque isso motiva os meninos a imaginar como é que foi naquela época. Nossa, foi assim. E eles ficam vibrados com aquilo. E isso marca as suas vidas. Isso marca a vida dos meninos. Os capelães precisam fazer isso. Terceira coisa, seja sinceramente interessado neles. Quando você vai alcançá-los, as histórias os alcançam para Cristo, a criatividade, a massa possível, os alcança para Cristo, mas também o principal, que eu até falei no slide anterior, mas eu repito aqui com outras palavras. Seja sinceramente interessado neles. Seja sinceramente interessado neles. Eu estou lendo um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Compre esse livro se você quiser fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro, galera, ele fala o seguinte: se você realmente quer alcançar alguém, você precisa ser interessado nele. Interessado nele. Isso de maneira... veja só o que eu vou falar. Não me interprete mal. Você precisa ser interessado nele de maneira desinteressada. Ou seja, não querendo nada em troca. Interessado nele apenas porque você o ama. E o amor aqui tem uma hospedagem muito especial. O amor, ele move os corações dos verdadeiros capelães. O amor move os corações dos verdadeiros capelães. Seja, então, sinceramente interessado nos meninos, em suas preocupações, em suas vidas. Muitas crianças vêm por cruz bradores pela manhã no domingo, porque não querem ficar em casa vendo seu pai batendo em sua mãe. É esse interesse que nós temos que ter nos meninos. O interesse de dar para eles um conselho, que eles possam confiar, e também dar para eles o sustento de uma esperança que eles podem absorver. Olha só mais. Contextualize. Eu já falei sobre a questão de falar na linguagem deles. Mas não apenas falar em sua linguagem, mas também você precisa usar todo um contexto. Como aconteceu nesse meu acabamento que eu fiz, onde descemos fogo do céu, aquela questão toda, nós contextualizamos. Mas aqui também o contextualizar se envolve você entrar naquilo que ele faz, ou naquilo que ele é acostumado a fazer. Por exemplo, os meninos, muitos deles, eles são apaixonados por videogames. Eles jogam games online, alguns jogam LOL. Não levante a mão aqui quem joga, mas alguns jogam LOL e assim por diante. Nós temos que saber alcançá-los onde eles estão. Como alcançá-los a partir daquilo que eles conhecem. Era assim que Cristo fazia. Cristo, ele os alcançava onde eles estavam. Cristo, ele fazia um método maravilhoso, chamado de levá-los do conhecido para o desconhecido. Essa aula de contextualização ela é mais abrangente. Eu não tenho como falar para vocês aqui em apenas 40 minutos. Mas isso aqui é importantíssimo. Então, busque materiais para que você possa contextualizar-se. Outro ponto, seja bíblico. Talvez até pareça prolixo, né? Porque eu falei anteriormente ser espiritual, tudo mais, mas seja bíblico. O que significa ser bíblico, pastor? Significa
você utilizar argumentos bíblicos para você defender, por exemplo, os ideais do clube. Você defender um comportamento ético. Você defender que a criança precisa agir da maneira que ela deve agir. Eles estão em fase de crescimento ali naquele momento, estão em fase de transformação. E tudo aquilo que é bom eles estão absorvendo, mas também o que é ruim estão também absorvendo. Por isso, se você, capelão, os fizer apaixonados pela palavra de Deus, eles vão se tornar cristãos vigorosos no futuro. Eles vão se tornar cristãos transformados no futuro. Galera, o evangelho ele tem um poder tremendo. O evangelho de Jesus Cristo tem um poder tremendo. Então, seja bíblico. Só que um ponto, onde nós partimos agora por último slide, quero vos falar. Olha só. Quando eu falo contextualizar, eu quero só aqui fazer um pequeno adendo nessa questão de contextualizar-se. Eu quero lhe mostrar um pequeno vídeo. Eu acho que vocês estão conseguindo ouvir aqui a tela também, o vídeo. Eu até testei também para poder ter certeza, mas acho que vocês também estão conseguindo ouvir. Eu vou agora lançar para vocês um vídeo, que esse vídeo, ele é um vídeo contextualizado. É um vídeo onde o autor, ele pegou algo que as crianças costumam fazer e costumam utilizar, e então ele pregou através dessa palavra de Deus. Acho que alguns aqui já jogaram, Mario Bros, né? Mario Bros. Eu era fã de Sonic, Mario Bros e outras coisas assim que o antigo Super Nintendo tinha, né? Mas enfim, olha só o que esses caras fizeram. Presta atenção, isso é contextualizar-se. Pastor, acho que a gente não consegue ouvir o áudio. Se o senhor tiver pelo computador, tem que habilitar a parte de compartilhamento de som. Ok. Uhum. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Como nós estamos sem tempo, então eu não estou conseguindo aqui ver a parte de habilitação. Então a gente pode passar esse vídeo aqui para vocês depois. Eu posso lançar para vocês. Peço para o Luiz lançar depois para vocês poderem assistir, tá bom? É um vídeo bem legalzinho, bem interessante, que a gente observa aqui. Eu vou falar um pequeno spoiler dele. É o jogo Mario Bros. E nesse jogo aqui, a gente consegue ver como é que Mario alcança o outro lado, através de Cristo. É bem interessante. E serve, inclusive, para nós passarmos no Clube dos Bradores. Em uma pequena meditação de 2 minutos. Isso, inclusive, também é importante. A meditação ela precisa ser rápida e concisa. Então, ali, durante a apresentação, nós passamos esse pequeno vídeo e eles perguntamos o que vocês acharam dele. E então eles vão responder aquilo que eles acharam desse pequeno vídeo, que fala sobre, de forma contextualizada, fala sobre o Evangelho. A maneira como Mário conseguiu alcançar a Deus, através de uma ponte chamada Cristo Jesus. Essa ponte, ela quebrou o pecado e ela alcançou então o outro lado. Né? Fez com que então Mário passou. Beleza, galera? Então é isso. Resumindo aqui então, nós temos o principal objetivo, que é salvação. A principal característica de um capelão é quando o capelão ele se preocupa com a criança, com o menino, com o adolescente, com a adolescente. E a terceira coisa, como alcançar as crianças, existem várias maneiras, mas as principais são nós nos preocuparmos com eles, sermos interessados neles e também nós falarmos a sua linguagem de maneira criativa e de maneira que lhes chame a atenção. Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, se também o nosso amigo Henrique nos der a autoridade de fazer perguntas, a gente fica à vontade aqui para fazer alguma pergunta. Temos aí 5 minutinhos, pastor. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora.
Ok. Deixa eu ver aqui o Ninguém? chat. Muito bom. Então, eu creio que ninguém tem Ok. perguntas, né? Então, Pastor Benjamin, eu gostaria de lhe agradecer novamente. Eu acho que foi uma aula enriquecedora, com certeza. Eu, particularmente, estava aqui aprendendo bastante, né? E agradecer, eu acho que é isso. Pessoal, a gente vai agora dar a pausa, certo? Até a próxima aula. Fiquem atentos, no grupo vai ser disponibilizado o link da próxima aula, tá ok? Sigam lá a Kadosh TV DBV, depois se vocês quiserem rever a aula do Pastor Benjamin, vai estar lá. E é isso, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa aula. Dá tempo de orar? Dá sim. Beleza. Ok, vamos fazer então a oração. Senhor nosso Deus, eu entrego o nosso distrital, entrego o nosso regional, entrego também todos os capelães aqui presentes em tuas mãos. E eu peço que o Senhor nos ajude a aprender cada vez mais do Senhor, que é nosso grande capelão. Se não for pelo Senhor, nós não conseguimos fazer nada. Então, precisamos aprender do Senhor. Oramos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal, até já já, né, na nossa próxima aula. Adeus. Tchau.